E aí, pessoal? Boa tarde, joia? Eu sou Evandro Retameiro, sou arquiteto urbanista, ecólogo, faço doutorado no programa de pós-graduação em Geografia aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa, moro em Ponta Grossa, sou professor e coordenador de curso de arquitetura. E tem um tempo que eu já tenho as pessoas mais próximas sabem que eu tenho uma certa vontade de externalizar algumas ideias, alguns pensamentos que a gente tem por tempo de aula que a gente já tem, que eu já tenho trabalhado e por gostar de falar mesmo de minha natureza, né? Gostaria de, eu tenho falado com os colegas, vou abrir um canal, vou fazer trabalhar com live, né? Na verdade, a ideia é transmitir, é compartilhar conhecimento e não só ficar compartilhando conhecimento, uma ideia assim, de ficar aquela coisa pesada, de conteudista. A ideia não é essa. A ideia é levar um bate-papo, né? E futuramente conversar com alguns colegas ou não colegas também, sobre não só arquitetura, mas algo um pouco mais descontraído e que a gente tenha como pano de fundo falar sempre sobre arquitetura, urbanismo, paisagismo, todas as áreas que envolvem a profissão do arquiteto, né? Então, assim, aí, na verdade, esse sonho, essa vontade, assim, que tem me dado, alguns colegas têm incentivado, principalmente os que estão distante, aí eu resolvi, falar, vamos... na verdade, aí aconteceu toda essa história, né? A gente está no meio de um processo de isolamento, em meio a tantas inquestões, né, políticas por aí, mas a gente está num processo de isolamento e isso faz com que a gente repense, com que a gente reorganize algumas coisas, não só em casa mesmo, mas como na própria vida pessoal. E eu não sei o fim disso tudo, mas eu espero, eu gostaria que imperasse um pouco mais de amor e solidariedade, porque talvez o mundo precisa um pouco disso, né? De as pessoas olharem para elas mesmas. Um celular só não. Hoje a gente usa muito o celular por necessidade, mas nós não estávamos usando tanto por necessidade, né? Então hoje a vontade de abraçar, de tocar, de sentir cheiro de pessoas, de lugares, é o que está movendo essa ansiedade, essa coisa que a gente fica em casa, né? Mas então aí era para ser um pouquinho mais para abril, e aí já agora, no comecinho de março, estou iniciando esse processo e eu vou colocar o vídeo no ar mais para frente, né? Então tá, ok, esse vídeo é gravado, né? Então a ideia é essa, a ideia é a gente conversar e falar sobre temas e alguns assuntos relacionados à arquitetura também, né? Eu gosto muito de viajar, então recentemente eu pude ter um contato, reconhecer uma cidade que eu não conhecia, que foi Paraty, que é o fundo aqui. Essa é uma foto que eu tirei num café. Eu vou tentar chegar no café certinho lá, ver se dá. E eu acho interessante a gente, como pano de fundo eu coloquei, porque a gente está no isolamento, né? Então eu coloquei dentro de uma edificação, no caso, um casarão antigo, que agora é um café, mas olhando para a janela. Então, pelo menos, porque é a visão que eu tenho agora do meu isolamento. Então, eu tenho uma sacada, 2 gatos em casa, né? E eu vejo uma parte de Ponta Grossa aqui, né? Então, assim, eu tô, no caso, não estaria isolado nesse lugar, nesse café, não lembro o nome do café, mas assim, a gente tá. Eu achei legal colocar essa janelinha mesmo para a gente até refletir sobre isso, né? O estar e não estar, e a gente está isolado, mas a gente tem a ferramenta da internet, então é uma confusão inicial que a gente vai aos poucos se adaptando em relação a isso, né? E é engraçado que a gente, que, felizmente, infelizmente, quando a gente viaja, o arquiteto, a gente tem aquelas piras, né? De ficar, e é pira mesmo, né? Você fica, aí você volta, aí você lembra aquela aula, ou você falou uma aula, ou você lembra aquela aula daquele professor seu lá atrás, né? Na faculdade, um dia 9 horas da manhã, que falou do telhado português, da arquitetura colonial, e aí fica aquela efervescência que seus amigos ficam assim, né? Pra você na viagem, né? Tipo, ele vai falar de novo. Não, ele vai falar de novo, porque a gente quer externalizar. Você quer falar, você quer contar. Não tem como que você quer contar. E o interessante é isso, né? Eu acho que esse é o barato, né? Que a arquitetura, ela fascina os olhos das pessoas. Então, é interessante, né? Não vamos falar da relação cliente-arquiteto hoje, mas a arquitetura, ela fascina os olhos das pessoas, não só dos arquitetos, principalmente dos arquitetos, mas muito também dos leigos que eu falo, as pessoas que não leem sobre arquitetura mesmo, né? Sobre a ciência da arquitetura.
Mas, assim, ela fascina, porque é o visível, né? É a obra, né? Ele é palpável, né? Tem cheiro. Então, assim, a gente fica naquela onda quando viaja, né? Então, eu lembrei de Paraty. Eu tenho até uma cola aqui, ó. Fiz uma colinha para não me perder, né? Claro. A gente vai falar, nossa, um exímio conhecedor. Jamais, né? E para quê, né? Também. Né? Então, o que é interessante a gente falar, né? Que é uma arquitetura, a arquitetura colonial justamente na época da colônia e justamente porque ela vem importada de uma maneira diferente, né? Mas ela vem do nosso colonizador na época, de Portugal. E principalmente trazendo algumas heranças, principalmente as árabes, aqueles muxarabizinhos que tem principalmente bastante em Ouro Preto, eu não vi tanto, vi uma ou outra em Paraty, mas em Ouro Preto tem aqueles alprendes, as varandinhas, pequenininhas, bem curtas, e tudo isso tem nome, mas a ideia é uma conversa informal. E então os muxarabizinhos, aqueles que a gente usa até hoje, a trelicinha, que falam, vários nomes populares, que vem carregado lá dos árabes, lá em Portugal, e vem trazendo para cá, e isso tudo vai se adaptando. E é interessante essa conversa, porque quando a gente olha assim, olha, essa casa é típica germânica, essa aqui é típica inglesa, a janela francesa, né? Então, porque todas elas têm um contexto ali, no momento em que aconteceram essas manifestações físicas, né? Então, em relação a uma sociedade, a um modo de viver, a um modo de existir, de coexistir, de estabelecer relações, de comércio, de serviço. Então, cada época tem o seu processo, tem a sua forma, né? Cada época tem a sua espelha o seu a arquitetura espelha um pouco essa sociedade na época. E quando você tem aqui no Brasil, essa arquitetura colonial, a gente chama, conhecida como arquitetura popular, porque era feita pelo povo, né? E as cidades, na época, elas não tinham um planejamento prévio. Apesar de depois de um certo tempo, né, que não é o fato da gente ficar dando datas aqui, depois de um certo tempo, a própria a sede, né, Portugal, o reino, pede para as cidades sejam principalmente aquelas cidades que vão avançando no território, né? Então não é o caso de Paraty, porque Paraty ela fica na costa brasileira. Então a maioria das cidades foram serpenteando essa costa brasileira. E à medida que ia desbravando o território, a floresta, a caatinga, depende do ambiente que se estava, aí tinha até a história dos bandeirantes, momentos depois, né, tempos depois ainda da história de Paraty do início, mas essas cidades foram sendo criadas com um traçado ortogonal, né, para ter um controle ali, um traçado único, né, a partir de Portugal, como se fosse uma regra, assim, né? Algumas tentavam obedecer mais, outras menos, depende da topografia, mas a média era arrasar a topografia mesmo, né? E quando a gente fala em pontos especiais, Paraty é uma cidade com ponto especial, por exemplo, ó, a gente pode observar pelo mapa, por exemplo, aqui que vai aparecer, tanto um pouquinho desse traçado retilíneo aqui, né, que você pensava em grelha, apesar de você ter aqui já um certo arco formando, mas aí dá a cidade em grelha, praticamente, né? E aqui, quando você vê um ponto estratégico, porque geralmente é uma baía aqui, e ela era protegida principalmente pelo forte, aqui, ó, o Forte da Tapera, que hoje, na verdade, quando você faz o passeio aqui, é o primeiro ponto de parada, ele tá bem em ruínas já. Porque realmente, assim, foi ficando em desuso. A gente tem esse problema, que não é o fato aqui de abordar sobre gestão pública do patrimônio. Mas não é a ideia aqui a gente fazer essa conversa. E aí, um lugar muito interessante. Então, hoje, o centro histórico de Paraty é isso aqui. Só essa porção. A outra porção é uma cidade nova de Paraty. Mas se a gente olhar, ela fica praticamente numa baía, né? Aqui. Então, quando você tem esse forte aqui, se ele fosse atacado por piratas saqueados, por quê? Porque a estrada real que chegava até Ouro Preto, né? Justamente trazia o ouro daqui, saiu o ouro para Portugal também. Então, você tinha que ter um forte aqui, justamente para poder avisar ou conter esse tipo de invasão, né? Então, voltando aqui, de novo, a gente aprendendo, né? Então, assim, outra coisa que é legal comentar também, eu acho que é legal a gente faz um ponto, conversa, faz um ponto, conversa. Essa história de ficar em casa, a gente tem que é professor, vai dar aulas, né? Então, a gente dá aulas ao vivo e a gente vai aprendendo várias tecnologias. Então, isso impulsionou também de fazer aqui. Então, assim, aí o interessante, né,
essas cidades fundadas em rotas de comércio, com os bandeirantes, depois, principalmente nessa Estrada do Ouro mesmo, que a gente encontra várias cidades históricas ali que vão dar o caminho de Paraty e diversas outras em relação a Ouro Preto, principalmente no Nordeste, bastante, o próprio Rio de Janeiro também, né? E é engraçado, assim, que o que chama atenção, assim, essa simplicidade, né, nessa arquitetura popular que tanto encanta a gente hoje, até por um processo histórico, né, que a gente reconhece que tem uma história, e aí também esse padrão de telhas, né, principalmente, que foi sendo bastante difundido na época, né, que a gente chamava elas de capa-canal, né, ou capa-bica, já ouvi falar em beira-bica também, justamente porque ela tem, né, se você observar, ela tem uma capa e um canal. Uma capa e um canal. Uma capa e um canal. Né? Que para escoar, realmente. Né? Então, e ela chamava até na época, falavam que ela era. Eu já ouvi falar até que, por exemplo, os escravos. Que ela era feita pelos escravos, né? E a queima também. Então, ela tinha uma certa irregularidade, então nenhum tem nenhuma peça igual. Todas têm o valor que cada uma foi feita por um escravo. Até ouvi falar que tinha a expressão feita nas coxas, né? E aí, porque falavam que os escravos moldavam nas coxas, mas elas não têm cara de coxa de escravo, né? Vai ser larguinhas, mas não tem. Mas então aí até fica um termo pejorativo falar que porque era feito por escravos, que era feito nas coxas, era mal feito. Não era, porque na verdade era a forma de fazer. Né? Então hoje esse termo fica pejorativo, né? E é interessante assim, né? Quando a gente vai olhar ali como que eram, até só como curiosidade, né? Como que funcionavam mais ou menos esses telhados. A gente tem aqui tem uma imagem bem bonitinha aqui, que é legal observar, que é um tipo de telhado da época também, que hoje a gente faz também, né? Que é a estrutura, como faziam essas casas, né? E só para quem não, às vezes, olha para cima e fala, o que é isso? Que é isso, né? Então aqui a gente tem o final da parede aqui, né, no final, o frechal, que é o apoio, né, para não apoiar direto aqui, o estribo, principalmente, que atravessa toda a parte do telhado, naquela época, principalmente, aqui, né, a própria telha descendo aqui, né, o caibro, desculpa, aqui a telha vai em cima do caibro, aqui, transversalmente aqui, perpendicular, vai a terça, principalmente, a perna, né, a perna do telhado, que é embaixo aqui do caibro, e fica entre a contrafrecha, que é a final aqui, e a terça. Então, entre a terça, que é aquele amadeiramento que a gente vê, fica todo quadriculadinho depois lá no telhado, né? E quando a gente fala para tesoura mesmo, a asna, que é chamada em Portugal, né, que é quando parece que ela vai uma tesourinha mesmo, que ela vai fechar, né? Aqui a asna fechando como forma de tesoura mesmo. Um pendural para dar apoio mesmo, né? O estribo para segurar e a própria linha mesmo aqui, né? Então, a ideia, na verdade, é essa conversinha, né? Essa conversa que a gente faz aqui, a ideia, na verdade, é mais assim, falar um pouco sobre algum assunto e depois tomar um cafezinho, né? Pela canequinha aqui, aproveitar no café. Como se estivesse num café, então como eu não posso no café, me coloquei dentro do café, né? Quem sabe um dia dá pra gente fazer um café aí, né? Aí fica tudo mais tranquilo, mais sinérgico, né? Que a gente fala. Mas a ideia era essa mesmo, né? Então depois a gente vem com outros vídeos aí, na verdade, vou postar outros depois. Então eles foram feitos um pouquinho antes da semana, mas a gente está aí já prevendo, né, o que pode acontecer. A ideia era essa, principalmente. Então hoje a gente falou um pouco. Eu agradeço para quem por assistir. Deixa aí o link no canal. Eu vou colocar aqui o site, que é meu site, que também trabalho também. Um pouco do meu trabalho, que está em construção também. E aí, quem tiver alguma dúvida, um comentário, pode fazer aí no vídeo, a gente vai conversando. E a ideia é ter a cada um dia ou 2 dias, um vídeo novo. E sempre uma foto diferente, contando uma pequena historinha aí. E falando sempre um pouco de arquitetura, de arte, de ecologia. É aquilo que a gente gosta de conversar e que é apenas uma forma de compartilhar. A ideia é essa de compartilhar, não fazer tutorial, não fazer com um conteúdo, a ideia não é essa. A ideia é conversar mesmo, né? E nada melhor do que esse período de confinamento, um bom bate-papo, né? Então, eu fico aqui, um abraço a todos, né? Desculpa aqui o amadorismo aqui na meia tela, que vocês, assim, a gente fica assim, aparece só o ouvido, aparece só um pedaço da roupa, né? Depois, né? Mas pode o gato pular por aqui também, pode isso acontecer.
né? Mas brigadão. Então, fica aí as dicas e mais informações no canal. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.